Graças a Deus, irmãos. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez eu quero saudar a todos que têm nos acompanhado nessa série de estudos sobre o que é a igreja, qual o papel dela, como podemos repensá-la nesse período de pandemia. Quero também agradecer a presença da nossa intérprete, a irmã Tassiane, que tem se colocado à disposição para estar conosco, ajudando para que o alcance dessa aula possa chegar até os nossos irmãos surdos. Então, seja bem-vinda também, Tassiane. Deus abençoe. E vamos partir para mais essa aula da série Eclésia. Mas antes disso, vamos orar. Vamos pedir a Deus que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos sair daqui com a certeza que Deus tem nos dado ferramentas para que possamos nos tornar uma igreja melhor, uma igreja que está focada no seu chamado. Então convido você a estar comigo orando nesse momento. Oremos. Pai bendito, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical. Te louvamos, Senhor, pois tu nos dá a condição de estarmos juntos aprendendo a tua palavra como o teu corpo, Pai, onde cada um tem um desejo de crescer em entendimento, mas também crescer em estatura, crescer em vida, Pai. Então nos ajuda para que essas palavras sejam ministradas a nós pelo Teu Espírito Santo e que venhamos a nos tornar mais semelhantes à igreja gloriosa, Pai. A Tua igreja, que está espalhada por todo esse mundo e que consegue refletir a imagem do Teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pois bem, eu já estou aí transmitindo a nossa telinha do PowerPoint. Tassiane, você está vendo o PowerPoint? Ok, ótimo. Então, meus irmãos, vamos relembrar alguns pontos importantes da nossa aula passada. Então, na aula anterior, nós vimos, através da vida da igreja primitiva, que nós entendemos que ela não é uma igreja perfeita, mas ela tem princípios nela que podem nos ajudar a desenvolvermos o perfil de uma igreja bíblica. Uma igreja que está focada na sua missão e ela consegue transmitir isso através de algumas características, que foi 4 características que nós vimos na aula passada. Uma igreja viva é uma igreja que aprende, uma igreja que busca crescer no conhecimento da palavra de Deus, uma igreja que cuida, uma igreja que não só cuida dos seus, mas com um testemunho forte também, cuida de todo ser humano, imagem e semelhança de Deus, também como uma forma de testemunho do amor e da misericórdia do Deus que nos alcançou. Ela é uma igreja também que adora, e nós vimos os aspectos da adoração, que a adoração ela pode ser reverente e alegre ao mesmo tempo. A adoração tem uns aspectos formais, mas também informais, que fazem que possamos ser adoradores em todo lugar e a todo momento. E por fim, nós vimos que para a igreja ser uma igreja autêntica, ela não pode se fechar em si mesma. Por isso, uma das marcas fundamentais de uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que testemunha onde ela está, as pessoas e aqueles que estão ao seu redor, o verdadeiro evangelho. Isso em palavras, mas também em ações. Então, todas essas marcas
de uma igreja viva, elas têm a ver com relacionamentos. São nos relacionamentos, tanto no nosso relacionamento com Deus, como no relacionamento com os nossos irmãos em Cristo e com aqueles que não fazem parte da nossa família de fé, é que nós vamos desenvolver todos esses aspectos de uma igreja viva. Contudo, meus irmãos, para que essa igreja ela possa aprender, para que essa igreja venha a ser efetiva no cuidado com as pessoas, para que ela tenha uma adoração que honre e glorifique a Deus, e que ela possa atuar de todas as formas do evangelismo, ela precisa se dedicar. Ela precisa gastar tempo e também recursos para que ela venha desenvolver toda a sua plenitude. E é sobre isso que nós vamos falar. E desde já é um assunto controverso falar de dinheiro, falar de recursos financeiros na igreja. O tema da aula de hoje vai ser oferta e generosidade cristã. O que isso tem a nos ensinar na forma de sermos igreja, como corpo, igreja local, e também como indivíduos que participam dessa comunidade. Falar de dinheiro tem sido complicado na igreja. Talvez se você é visitante, se você está nos acompanhando de alguma maneira e tem visto nossas aulas, tem achado bom, instrutivo, mas agora que você descobriu que nós vamos falar sobre dinheiro e fé, você já está com uma pulga atrás da orelha. E eu não tiro a sua razão, já que ao longo de muitos anos tem ocorrido uma deturpação do evangelho. Um evangelho falso tem crescido. E esse evangelho busca trocar a mensagem de salvação por uma mensagem de prosperidade apenas. Então nós estamos falando do evangelho da prosperidade. Essa falsa teologia que tem levado muitas pessoas a se frustrarem com a igreja local e também se decepcionarem com Deus por causa de mensagens falsas que soam muito satisfatórias aos nossos ouvidos, mas que não nos levam a vivenciar um verdadeiro relacionamento com Deus, um relacionamento bíblico com Ele. E o mau testemunho dessas igrejas tem manchado o evangelho e tem dificultado a ação missionária das igrejas sérias. Mas falar de dinheiro não é um problema só para as igrejas da prosperidade. Muitas igrejas ortodoxas, igrejas que estão fundamentadas na história apostólica, no estudo da palavra, dentro dessas igrejas, com certeza já teve vários casos de escândalos relacionados a dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele tem um poder sério de nos desviar do nosso chamado, do nosso propósito. O dinheiro tem um papel de nos estagnar nesse mundo, de buscarmos fazer nossas tendas aqui, de depositarmos toda a nossa esperança nessa vida, quando o dinheiro cumpre um papel de Deus em cuidar de nós, em nos trazer o pão de cada dia, a segurança. Então, tratar de dinheiro é algo difícil, porque ele trata do nosso coração pecaminoso. Esse coração que busca outras formas de ser o nosso próprio Deus. E o dinheiro é uma maneira para isso. E por causa dele, muitas vezes nós queremos usar Deus para atingir esses objetivos. Então, vale entender que falar de dinheiro é delicado por isso. Primeiro, por causa do nosso pecado. E segundo, por causa do mau testemunho desse falso evangelho, que é o evangelho da prosperidade. E sobre esse evangelho, existe uma frase muito interessante que tenta mostrar de fato
porque ele não é o evangelho verdadeiro. O John MacArthur, um pastor muito conhecido, ele disse o seguinte: o evangelho da prosperidade ele não tem o poder para salvar. Ele é autorizado pelo desejo humano e não pelo Espírito Santo. Além disso, oferece um alívio temporário às custas da vida eterna. O evangelho da prosperidade só tem o poder momentâneo de tentar resolver o nosso problema aqui e agora na Terra. Mas o alcance desse evangelho é a custa de dinheiro, da prosperidade. E por falar nisso, o evangelho da prosperidade tem sofrido um baque tremendo nesse período de pandemia. Porque independente da sua oferta, esses pastores poderosos não têm o poder de curar o coronavírus. Independente dos sacrifícios e das campanhas que você possa participar, pessoas estão morrendo. E pessoas com dinheiro, diga-se de passagem. É por isso, irmãos, que nós devemos entender que tudo que devemos fazer com a nossa vida, inclusive as nossas finanças, tem muito a nos ensinar com o corpo de Cristo. Mas, entendendo esse entrave de falar de dinheiro e acreditando que nós fazemos parte de uma comunidade séria, desde que eu sou convertido, eu ouço falar das dificuldades que as igrejas sérias têm em relação às ofertas. Não é de hoje que as igrejas locais estão preocupadas com questões financeiras. Não é apenas esse momento de crise que irmãos estão perdendo empregos, que pessoas não têm de onde tirar suas rendas e, consequentemente, a oferta das igrejas tem caído, as ofertas também na obra missionária têm sofrido um baque devido a essa situação. Mas antes disso, nós já ouvimos falar de problemas ligados à atuação da igreja, no investimento na obra missionária, no desenvolvimento dos ministérios. Então, nós já vimos que isso é um problema geral. E nós precisamos sim falar de ofertas. Mas eu não quero falar de ofertas apenas como uma restrição na visão do dízimo. Não. Eu entendo que o dízimo ele faz parte dessas ofertas. Eu entendo que o dízimo é um mandamento, mas nós queremos entender os princípios que vão nos orientar em toda forma de oferta que venhamos a fazer. Quer seja uma oferta momentânea, mas também as nossas contribuições normais. Então, para trabalharmos essa questão, precisamos ir à Bíblia. Porque a Bíblia ela vem nos trazer uma visão espiritual dos dízimos e ofertas. E essa visão ela vem através de vários textos. Mas eu quero usar especialmente aqueles que foram escritos pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não só tratou sobre ofertas, mas ele mesmo foi o organizador e o mobilizador de muitas ofertas a igrejas que estavam necessitadas nesse período da igreja primitiva. Nós temos textos como Romanos capítulo 15, também 1 Coríntios capítulo 16 e 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Porém, meus irmãos, o apóstolo Paulo são entre falar de ofertas como um assunto mundano. Não, ele consegue relacionar a oferta cristã com princípios formidáveis da palavra de Deus. Ele consegue relacioná-los com a graça de Deus, com a cruz de Cristo e a unidade do Espírito Santo. Eu espero que na aula de hoje você possa entender que aquilo que nós fazemos com a nossa oferta tem muito a nos ensinar e tem muito a dizer sobre a nossa fé. Então, através desses textos, mas em especial de 2 Coríntios capítulo 8 e 9, nós vamos ter alguns princípios que podem nortear a nossa forma de, como igreja, desenvolvermos a generosidade nas ofertas. O primeiro princípio que podemos aprender é que a oferta cristã é uma expressão da graça de Deus. Leia comigo o texto lá de 2 a palavra de Deus diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento
da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então, nós vemos aí um texto que vai destacar a igreja da Macedônia. Uma igreja que, como nós vemos no versículo 2 e 3, é uma igreja que estava passando por uma severa tribulação. Um período muito difícil. E não só isso, ela ainda sofria com severa pobreza. Mas, apesar disso, eles ofertaram de uma maneira extraordinária para outra igreja que estava passando por dificuldades também. Então, o que me chama a atenção, e aí é o que nós podemos entender o fato do apóstolo Paulo ver princípios importantes nas ofertas, principalmente esse, em que a oferta cristã é uma expressão da graça de Deus, é que no versículo 1, o apóstolo Paulo ele não começa falando da generosidade da igreja da Macedônia. Não. O apóstolo Paulo começa falando da graça de Deus, que concedeu à igreja da Macedônia essa generosidade. Então, meus irmãos, nós podemos ver esse ato maravilhoso dessa igreja porque Deus é gracioso. E Deus derramou graça sobre ela. Entenda, meus irmãos, graça é outra palavra para generosidade. E nós podemos entender que esse ato de fé foi fruto da graça se nós olharmos para a circunstância que enfrentava. Imagine, meus irmãos, no momento de grande tribulação e de extrema pobreza, nasce no coração dessa igreja grande alegria. E a alegria de se entregar em favor dos santos, em favor de outros irmãos que estão passando por dificuldade. Isso é um ato de graça de Deus. É um presente que nós recebemos para exercer essa forma de vida tão diferenciada. E isso não é porque eles são bonzinhos naturalmente, mas como nós vemos aí no versículo 5, primeiramente, eles se entregaram ao Senhor. E por receber essa graça de Deus, eles puderam se entregar aos irmãos que estavam passando por necessidades. Meus irmãos, nossas ofertas, elas vão refletir a graça do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus generoso. E Ele está trabalhando no seu povo para Ele, o seu povo, se tornar generoso também. Então, isso é muito mais profundo do que falar da obrigação de ofertarmos, do medo de estarmos pagando por isso. Esse princípio nos constrange. A forma que nós tratamos os nossos recursos deveriam transmitir a generosidade do nosso Deus e que Deus generoso nós temos. Então, meus irmãos, vocês estão vendo que a situação é muito mais profunda. Mas vamos avançar. Outro princípio importante que nós aprendemos nesse texto e no decorrer dele é que a fé cristã é um dom do Espírito. Acompanhe comigo ainda 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Eu espero que você esteja aí também, sua Bíblia aberta, para que posteriormente você possa estar aí meditando nessa palavra, buscando um bom comentário e entendendo melhor ainda esses textos. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, a palavra diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, e aí ele vai dizer, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, dediquem-se também neste
privilégio de contribuir. E essa palavrinha privilégio no original, ela quer dizer nesse dom que é dado por Deus. É um presente que nós recebemos de Deus, de podermos ser generosos, pois a nossa natureza não é assim. E embora muitos dos dons de Deus seja generosamente distribuído a toda a igreja, em alguma medida, é notório que algumas pessoas, esse dom ele é dado numa medida especial. Percebam, meus irmãos, é de se esperar ter um desejo pelo evangelismo. Mas é inegável que algumas pessoas têm o seu coração mais sensível e se dedicam muito mais intensamente do que toda a igreja. É um dom de Deus dado à igreja para que os irmãos se pastoreiem de um dos outros mutuamente. Mas Deus levanta pastores no seu meio para cuidar de pessoas. E é lógico, irmãos, que toda a igreja de Deus deve ser generosa, porque ela deve refletir a generosidade de Deus. Mas é inegável que tem pessoas que têm um coração mais abundante no contribuir. Talvez você, como a igreja dos Coríntios, tenha se orgulhado de vários dons que você tem. Dom de fé, dom da palavra, dom do conhecimento. Mas eu quero incentivá-lo, assim como o apóstolo Paulo fez, para que você possa se destacar também nesse dom, que é um privilégio de contribuir. Tem muitas pessoas que agradecem a Deus pelo fato de não ter esse dom. Mas, meus irmãos, talvez se Deus não lhe deu esse dom, é porque Ele sabe que o seu coração precisa aprender muito mais. Porque Deus, Ele não só dá o dom às pessoas, mas Ele dá condições para que essas pessoas possam exercer esse dom. Então eu acredito, meus irmãos, que se Deus derramou na sua vida o dom da generosidade, esse mesmo Deus vai garantir que você tenha recursos suficientes, além do que você possa imaginar, para exercer esse dom. E se, meu irmão, se você não tem esse dom, mas você tem recursos abundantes, provavelmente esses recursos vão ter o poder de lhe afastar ainda mais de Deus e não de aproximá-lo dele. Então fica a dica. Deus está nos colocando diante de Deus para crescermos por inteiro, porque o nosso objetivo é ser como Cristo, mas que essa transformação à imagem de Cristo, ela não para na nossa carteira. Que nós venhamos deixar que Ele transforme toda a nossa vida por inteiro, inclusive a nossa generosidade. Mas aí nós vamos para um ponto importante. Que essa oferta cristã, ela é inspirada na vida de Cristo. Veja que texto profundo. E ele tem muito a ensinar, principalmente aos pastores. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz o seguinte: Não lhe estou dando uma ordem, mas sugiro que verifique a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a grande graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Primeiramente, meus irmãos, é interessante a forma como o apóstolo Paulo trata na questão de corrigir a igreja sobre a importância da sua generosidade em ofertas. Ele não os ameaça, ele não os obriga a ofertarem, mas ele faz uma coisa que eu acredito que é muito pior. Ele os confronta a sondar com sinceridade o coração deles, o amor que eles dizem ter por Deus e por sua igreja e pelo próximo. E isso deve nos confrontar. Ele cita o exemplo dessas outras igrejas que agiram de forma generosa. Mas o exemplo principal nesse texto é o exemplo do próprio Cristo. Vale ressaltar que esse versículo 9 ele não está falando de riqueza material. É claro que Jesus Cristo, como um homem, ele não viveu uma vida de luxúria e de ostentação. Não.
ele viveu uma vida de restrições. Ele não era abastado de recursos, ele não era alguém rico. Mas não é dessa pobreza que ele está falando. Essa pobreza que Cristo experimentou foi a pobreza da nossa humanidade, a finitude. E essa riqueza que ele vem oferecer para nós não é uma riqueza material. É uma riqueza e vai mudar toda a nossa vida. Então, a cruz de Cristo nos inspira a isso. O sacrifício generoso que Cristo fez de entregar toda a sua riqueza, toda a sua glória e compartilhar dela conosco. Então, meus irmãos, a graça de Deus que opera em nós desafia-nos a escolher do mesmo modo. Essa graça nos desafia. Quando nós damos, quando nós oramos, nós também precisamos refletir sobre a cruz e tudo que foi obtido por nós pela morte de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós não vemos apenas generosidade, mas nós também ficamos satisfeitos. E talvez até mais desapegados a esse mundo, porque nós entendemos que nós já recebemos tudo que nós necessitamos. Que esse Deus que se entregou por nós para nos dar uma vida eterna, Ele vai nos dar os meios para que venhamos a viver aqui nessa terra. E Ele não visa a nossa ostentação, mas Ele visa sobre as nossas necessidades. Então veja só, meus irmãos, que coisa maravilhosa nós temos visto então, pelo simples ato de ofertar. Mas nós devemos entender uma coisa que talvez vai estar de paz na nossa oração. Essa oração é meio duvidoso, temeroso. Que muitas vezes a gente pensa nas nossas dificuldades. Nós achamos que ninguém está pensando na nossa condição. Quando se fala de ofertas, quando se lança campanha na igreja, nós ficamos envergonhados de entregar nossas ofertas, já que elas não são equivalentes, elas não se equiparam, elas não são iguais à oferta de outros irmãos que têm mais condição. Mas esse princípio também é muito importante. É que a oferta cristã ela é uma oferta proporcional. E nós vemos isso no versículo 8 e 10, ainda de 2 Coríntios, capítulo 8. Ou melhor, no versículo 10 e 12 de 2 Coríntios, capítulo 8. A palavra de Deus diz: este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Meus irmãos, veja que maravilhoso. Como o apóstolo Paulo, ele de fato difere desses falsos mestres. Ele não traz um julgo ao nosso coração em relação às ofertas. Ele traz um desafio de nós sondarmos o nosso coração e vermos as intenções que nos motivam a ofertar. Mas ele mostra o quanto esse nosso Deus que é generoso, ele é generoso de dar. Ele não quer sacrifício sem sentido. E as ofertas seguem esse propósito, de acordo com os bens que você possui, de acordo com aquilo que alguém tem, e não com o que não tem. Então, veja que maravilhoso. A oferta cristã é uma oferta proporcional. E é uma oferta que ela começa com disposição. Esse forte desejo de ofertar, como nós vemos no capítulo 10, ele veio antes. Desde que ele exista, a oferta é aceitável, em proporção ao que o ofertante possui. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós nem pensamos ao certo sobre nossas ofertas. E eles não, eles foram motivados a pensar sobre o ato de ofertar. E esse desejo partiu primeiro no coração deles. Só que esse desejo ele vem proporcional àquilo que você tem. E esse proporcional ele pode ser visto de duas formas. Primeiro, ele não vai exigir daqueles que não têm condições a serem negligentes com seus compromissos, com a sua própria família, fazendo eles ofertar aquilo que ele não tem. Deus não quer sacrifício sem sentido. Mas também ele nos questiona sobre irmãos que têm capacidade, proporção de dar ofertas bem maiores. Mas eles
eles tendem a reter essas ofertas de maneira egoísta. Eles se tornam mesquinhos na sua contribuição. E eles são desproporcionais àquilo que Deus coloca em suas mãos. Mas vale ressaltar, meus irmãos, que em alguns momentos, Deus, falando no nosso coração, Ele vai nos levar até a ofertarmos além. Mas Ele é um Deus responsável. Ele é um Deus que Ele vai pagar a conta. No sentido de, mesmo que a gente venha a ser motivado pelo Espírito de Deus, a contribuir de uma maneira até além das nossas condições, Ele não coloca esse desejo no nosso coração de forma irresponsável. Nós confiamos que Ele vai ouvir todas as coisas. Outra consequência, meus irmãos, dessa oferta cristã é que aquilo que nós fazemos com esse recurso, ele tem uma finalidade muito nobre, por exemplo, que ela contribui para a igualdade. Veja comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles suprirá a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve mais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Nós vemos o princípio da igualdade nas ofertas. Deus, Ele derrama seus recursos através da sua igreja, de forma que venha atuar as necessidades. Se está tendo fartura de uma forma, abundância em algum local, essa fartura ela serve usada em outros locais que estão passando por dificuldades, para que exista um equilíbrio, exista uma igualdade. E o apóstolo Paulo cita até, no versículo 15, por exemplo, do maná, desse pão que veio do Antigo Testamento, que ele vinha trazer essa igualdade, que ele veio desenvolver essa satisfação mútua para todos. Porque mesmo aquele que tinha o suficiente, ele não tem mais. Mas aquele que não tinha recolhido muito, mas ele tinha o suficiente, para sobreviver. Então, isso é algo importante no corpo de Cristo. Isso faz nos olhar os momentos de fartura, de provisão que Deus coloca nas nossas mãos, não surge. É preciso a gente entender bem sobre o que a gente está falando. Nós temos visto aí várias manifestações, lutas e protestos. E essa palavra igualdade tem sido usada com vários significados. Mas o que seria essa igualdade que o apóstolo Paulo pede que exista na Igreja de Cristo? Então, entender que essa igualdade ela não é igualitarismo. O propósito de Deus, irmãos, não é que todos ganhem o mesmo salário, todos possuam a mesma casa, todos tenham a mesma forma de transporte, que todos tenham as mesmas roupas, frequentem os mesmos lugares. Não. Se nós pensarmos dessa maneira, que Deus Ele quer nos tornar clones, de todas as maneiras nós estamos vivendo uma ilusão. E isso fere o princípio da criação. Olha para como Deus nos criou de forma grande, diversa. Deus derramou sobre a sua criação e sobre a humanidade diferenças de capacidade, de dons, de talento. E, consequentemente, aquilo que venhamos a produzir, tudo isso que Deus nos deu, também vai ser feito. Mas Ele não criou o ser humano para viver num estado de pobreza e decadência. E aí nós chegamos na segunda parte dessa igualdade. Essa igualdade não tem em vista acabar com a pobreza. Ela tem em vista acabar com a desigualdade social extrema, ou pelo menos atenuá-la. Vemos nessa imagem um contraste que nós vemos na sociedade. Em um pequeno espaço geográfico nós vemos riqueza e pobreza dividido por muros e cercas. Isso também denuncia talvez uma falsa igreja. Porque se nós estamos acomodados com a igreja, sabendo que no nosso meio existem irmãos que estão vivendo em extrema pobreza, nós estamos sendo hipócritas diante do nosso Deus. Porque a própria Bíblia diz que a pobreza sempre irá existir. Mas isso não deve acontecer por omissão de Deus. E mesmo que nós não temos o poder de acabar com a pobreza, inclusive entre os irmãos, no nosso meio, nós temos a condição de pelo menos
atenuá-la, para que irmãos não vivam em condições desumanas, que não agradam ao plano que Deus tem para toda a humanidade. E se existe uma forma de alcançarmos essa igualdade, se existe uma maneira da igreja atuar para que isso aconteça no nosso mundo contemporâneo, isso começa pela igualdade da oportunidade de instrução. Meus irmãos, a igreja, ela foi a motivadora do avanço da educação. Se nós hoje temos escolas, universidades, se nós hoje temos essa luta pela alfabetização, é porque a igreja, há muitos séculos atrás, entendeu que educar tem um papel fundamental. Educar, literalmente, leva as pessoas à plenitude do potencial que foram criadas para que possam se tornar tudo o que Deus deseja que elas sejam. A educação é o meio que Deus nos deu, para que nós venhamos atingir o potencial que Ele nos criou, cada um conforme os dons e talentos que recebeu. E esse potencial ele vai ser usado para a honra e glória de Deus, ou deveria ser. Então, nós, não apenas na escola bíblica dominical, mas o incentivo a programas que venham a acabar com essa pobreza extrema, essa desigualdade extrema, e também a motivar a chance da oportunidade de instrução, são áreas que a igreja deve estar se engajando. E isso não apenas por recursos materiais, mas com seu material humano também. Isso possa nos mobilizar, porque Deus fala que nós temos condições de suprir a necessidade do outro, necessariamente ele não está falando necessidade material. Muitas vezes, Deus não quer usar os seus recursos, Deus quer usar você, com os dons e capacidade que Deus lhe deu. Não apenas para que você dê a cesta básica, que em muitos casos é essencial, importante, mas que você tenha condição para que essa pessoa venha desenvolver e tornar aquilo que Deus planejou que ela deveria ser e onde ela poderia chegar. Bom, essa é a igualdade que deve existir no meio cristão. E por fim, meus irmãos, nós devemos entender que a nossa oferta cristã, ela simboliza uma colheita. Lá, em 2 Coríntios, agora no capítulo 9, no verso 6 ao 11, nós encontramos um texto que, de certa forma, é muitas vezes mal compreendido, que é por ignorância ou por um mau caratismo de muitos líderes. E esse texto diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também terá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para lhe fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer situação. O apóstolo Paulo vai falar desse simbolismo, daquilo que nós fazemos com as nossas ofertas. O que Deus espera que nós venhamos a fazer com os nossos recursos. Ele compara isso a um plantio e uma colheita. Mas antes de olharmos diretamente para o que nós esperamos colher, o apóstolo Paulo nos pede, para mais uma vez, olharmos para o nosso coração, para aquilo que motiva a nossa oferta. Será que o que motiva a nossa oferta é o interesse? Será que é apenas um desencargo de consciência, a opinião dos outros, o que é que os outros vão dizer? Será que isso que motiva as ofertas é o medo do castigo de Deus? Só que o apóstolo Paulo dá uma dica que deve motivar o nosso coração, que é a alegria. Pois Deus ama quem dá com alegria. Então, que nós possamos sondar o nosso coração imaginando como nós vamos fazer essa oferta. Como vamos ofertar, qual é o motivo e a motivação, qual é o sentimento que leva a agir dessa maneira. Pensando nisso, nós podemos pensar agora na segunda parte. Qual é a safra que você espera colher? Essa imagem aí é bem interessada porque é muito aqueles adesivos de carro. Foi Deus que me deu. E muitas pessoas vão imaginar que se talvez Deus lhe deu um carrinho meia boca, um carrinho que tem mais massa de bateria, é porque você ofertou pouco. Porque como nós vimos no texto, aquele que seria pouco também vai colher pouco. E se hoje você tem aí esse carrão zero do ano, é porque você foi fiel, deixa você prosperar. Então, será isso que nós esperamos colher?
Será que o que motiva a nossa oferta e a proporção do ganho material que nós vamos ter, se essa é a nossa motivação, nós estamos vendo que seja errado, meus irmãos. E isso fica claro olhando para o próprio texto. Porque, de fato, esse Deus é poderoso, como nós estamos vendo no versículo 8, para acrescentar toda a graça para que em todas as coisas, e ele está falando de todas as coisas mesmo, em todo o tempo e tendo tudo o que é necessário, ô glória, nós possamos transbordar em boas obras. Esse é o objetivo desse plantio diante de Deus. É isso que ele espera fazer através da nossa vida. Essa nossa generosidade alegre de entender que Deus vai prover para nós todos os possíveis para que nós possamos transbordar em boas obras. Deus não é apenas essa visão egocêntrica que você seja satisfeito. Deus quer ser a sua satisfação e quer fazer com que você venhamos a transbordar na vida do outro. E esse transbordar, meus irmãos, nem sempre. E olhando, na grande maioria, não material. Deus vai fazer capacitar em tempo, em paciência, com seus dons, com sua capacidade, para que você venha a crescer nas boas obras que vão glorificar o nome de Deus, levar pessoas a adorar o Senhor. E perceba, no versículo 9 nós vimos que esse Deus, ele tem o interesse não só de suprir as nossas necessidades imediatas, mas de prover também as futuras, isso inclusive com a nossa igreja. Mas o mais importante desse texto é o versículo 11. Ele diz que vocês são enriquecidos de todas as formas com um propósito. Não é a sua extensão, não é a sua luxúria, não é a satisfação do seu ego. É para que você possa ser generoso em qualquer ocasião. Será que é isso que a gente escuta sendo pregado? Será que é isso que a gente espera com as nossas ofertas? Que Deus possa estar trabalhando no nosso coração. Eu digo a vocês que não é fácil. O dinheiro tem um poder terrível na nossa vida. Mas temos que fazer. Pela sua graça e sua misericórdia, nós não venhamos a ser escravos do dinheiro. Mas nós venhamos usar o dinheiro que é necessário, mas com sabedoria e fé. Sabendo que tudo que nós temos vem de Deus. Deus é o principal provedor. Mas se nessa manhã, talvez nada veio ainda para o seu coração em relação ao que nós vimos entre as ofertas, e uma coisa possa ficar gravada na sua mente, que é o que nós vamos encerrar, é que esse Deus, ele pode nos fazer vivenciar através da nossa oferta uma experiência diferente. Mas antes disso, eu queria mostrar a interpretação que o John Stott faz desse texto que acabamos de ler. Ele diz o seguinte: Deus é poderoso para fazer que ele seja acrescentado toda a graça, de modo que vocês tenham em todas as coisas, não necessariamente as coisas materiais, tudo que é necessário para que vocês transbordem as obras, porque aumentarão suas oportunidades para mais serviço. Como diz o salmista, a consequência da oferta aos pobres é ter uma justiça que dura para sempre. Mas o ponto fundamental, meus irmãos, dessa manhã é o seguinte: é que a oferta cristã, ela expressa nossa fé. Não sei como você é em relação aos seus dízimos e suas ofertas. Não sei se você vê e se sente ofendido quando falamos disso como uma forma de opressão e manipulação. É porque os pastores querem seu dinheiro. Não. Eu quero que você entenda o seguinte: que a sua oferta cristã expressa também a sua fé. Não só as ofertas, como todas as áreas da nossa vida. E talvez é isso que está faltando na nossa consciência. E pare para pensar. E aí eu quero usar a frase do saudoso Billy Graham, onde ele diz que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e os sermões que o mundo está prestando atenção. O nosso coração foi levado a Deus e agora nós o conhecemos através da palavra, através do seu Espírito Santo e através da comunhão. Mas o mundo, ele vai conhecer através da nossa vida. E as nossas ofertas expressam a nossa fé. A forma que nós usamos nossos recursos transmitem para o mundo o Deus que nós cremos e servimos. Então, meus irmãos, o que é que passa no seu coração quando você é levado a ofertar, a dizimar? Se você pensa em tudo que envolve esse ato, que para alguns é tão sofrido e para outros é tão até pensado, porque você conseguiu ofertar sem problema. Será que a nossa consciência está sendo levada a Deus para que venha ofertar da maneira correta? Tendo um sacrifício racional que agrada a Deus. E eu quero encerrar com essa citação de John Stott, que fala sobre esse poder
que as nossas ofertas e a generosidade cristã têm de expressar nossa fé. Ele diz o seguinte: a oferta cristã tem um significado simbólico. As nossas ofertas servem como um símbolo. A oferta cristã é mais do que aquilo que os olhos podem ver. Nossas ofertas podem expressar a nossa fé. Por exemplo, quando contribuímos para projetos evangelísticos, estamos expressando nossa confiança de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e de que todos têm de volta a imagem de Deus e não devem ser obrigados a viver em condições subhumanas. Quando contribuímos para que a igreja seja edificada, conhecemos sua centralidade no propósito de Deus e o seu desejo de vê-la madura. Meus irmãos, eu espero em Deus, a começar de mim, que quando nós viemos ofertar, principalmente agora, na campanha de missões que estamos encerrando nesse momento, e também nas nossas ofertas pequenas, com o nosso dízimo, nós podemos mudar a nossa consciência. Imaginar como aquilo que você faz com seus bens e recursos não poder refletir a sua fé. E ela diz ao mundo quem você serve. E isso é impactante, isso é difícil. Por isso, meus irmãos, eu vou deixar em você. O desafio é o seguinte: nós temos dificuldades de vivenciar esse mundo hoje, uma vida desapegada. Porque o estilo de vida em que nós crescemos nos leva a viver uma vida de consumo desenfreado, de insatisfação com aquilo que temos, de vergonha pelo bem que possuímos. E o desafio é esse. Eu queria tratar com vocês sobre uma disciplina espiritual. Talvez você já tenha ouvido falar sobre disciplinas espirituais como oração, jejum, contemplação. Mas existe uma disciplina espiritual que é a simplicidade. E eu desafio, se você tem interesse de ouvir sobre essa disciplina espiritual, você pode estar deixando aí, não só os comentários do chat ao vivo, mas também os comentários que ficam após a transmissão. Para que você saiba que, de fato, você deseja conhecer um pouco mais sobre isso. Sobre como a nossa vida pode se tornar um pouco até mais simples. E como nós possamos viver num estado de gratidão com o que nós temos. Se não, então vamos seguir com a nossa série Eclésia, falando de outros aspectos importantes para a desempenhar bem o nosso papel como igreja e corpo de Cristo. Então, meus irmãos, é isso. Espero que vocês tenham aprendido, assim como eu aprendi e fui confrontado com essa nossa visão sobre dízimos, ofertas, missões e o quanto essa nossa generosidade
deve refletir o Deus a quem nós cremos e servimos. Espero que Deus abençoe vocês, que Deus possa estar ensinando todos nós, para que venhamos a ser a cada dia mais parecidos com a Igreja de Cristo. Que Deus então nos abençoe. Amém?